Quando nós falamos sobre processador, existem algumas características dos processadores que a gente precisa conhecer. Lembra que processador é a CPU, a unidade central de processamento. Uma dessas características nós chamamos de clock do processador. Professor, o que é o clock? Clock é a medida de desempenho, é uma das medidas de desempenho do processador que indica a frequência de processamento. Isso quer dizer a quantidade de ciclos de processamento por segundo. Quantos ciclos por segundo de processamento esse processador pode realizar? Exemplo, se um processador é de 900 MHz, significa que ele pode fazer 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Se ele é de 2.4 GHz, são 2 bilhões e 400 milhões de ciclos de processamento por segundo, porque giga é bilhões, mega é milhões. Se for de 3.8 GHz, são 3 bilhões e 800 milhões de ciclos de processamento por segundo. Isso é o clock, então. Por isso ele é uma importante medida de desempenho de um processador. Existe um outro ponto que também é importante a gente debater para as provas, que é o termo overclock. Overclock, na verdade, é forçar o processador a funcionar em um clock mais alto que o recomendado inicialmente pelo fabricante. Porque se eu comprei um computador onde o clock recomendado para aquele processador que ele utiliza é de 2.4 GHz, se eu forçar o processador a funcionar num clock mais alto, isso é chamado de overclock. Mas eu estou correndo um risco, porque o fabricante recomenda um clock que é seguro. É possível fazer overclock, ir além do clock indicado, mas aí é importante saber que eu estou correndo riscos de causar dano ao processador, certo? Bem importante essa dica. Vamos lá, uma questão. O componente da CPU que produz pulsos há uma taxa fixa para sincronizar todas as operações do computador, denomina-se, acabamos de estudar, é claro, a letra A, clock do sistema. É o clock que produz os pulsos que indicam a taxa fixa de quantidade de ciclos de processamento por segundo, justamente para sincronizar todas as operações do computador. Isso a gente chama de clock do sistema, como, por exemplo, o clock do sistema processador que acabamos de ver. Por isso a nossa resposta aí, sem dúvida nenhuma, a letra A de América. Outras questões poderiam perguntar também o que é o overclock. Aí sempre lembra, se a prova perguntar o que é o overclock, seria forçar ele funcionar num clock mais alto que aquele recomendado pelo seu fabricante. Aí sim a resposta seria o overclock, não era o caso dessa questão. Certo, pessoal?